Muito bem, chegamos finalmente à lição número 12, a lição que fala sobre a glorificação de Jesus, a hora da cruz e a hora da ressurreição. A cruz e a ressurreição. Cristo e sua cruz, como disse um escritor, um teólogo, Cristo e sua cruz são inseparáveis nessa vida. Mas na verdade, depois da ressurreição, por causa da ressurreição, a cruz e Jesus se separaram, porque no céu não há lugar para cruzes. Então, Jesus teve que se separar da cruz. A ressurreição foi o momento da libertação. A cruz foi um momento em que Jesus foi glorificado pelo Pai. Ele dizia: meu Pai, é chegada a hora de glorificar o teu Filho. Glorifica para que o Filho te glorifique a ti. Se nós seguirmos o roteiro da vida de Jesus, nós temos que entender o que é que ele passou nos últimos momentos, para que esse conhecimento possa nos levar a uma adoração, uma admiração maior da pessoa do Senhor Jesus como Cordeiro de Deus. Quando Cristo estava na cruz, 2 cordeiros foram imolados, o dentro do templo e aquele que na cruz. Na cruz era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Na hora que o sacerdote cortou o cordeiro lá dentro do templo, ele viu que o véu se rasgou de alto a baixo porque Jesus estava morrendo na cruz. Na hora que o centurião foi verificar se Jesus estava morto, ele enfiou a lança no lado direito de Jesus e saiu sangue misturado com água. Lá dentro do templo, o sacerdote estava preparando o cordeiro pascal. Nenhum osso foi quebrado. Como Jesus na cruz, nenhum osso também foi quebrado. De acordo com o que Moisés determinou, como está no Êxodo capítulo 12, as pessoas deviam preparar um cordeiro para comer em família com ervas amargas. As ervas representavam o tempo de escravidão e o cordeiro representava a libertação. Não podia quebrar nenhum osso, deveria comer tudo assado em família. Se a família fosse pequena, convidavam a outra para participar assim do cordeiro pascal. E quando Jesus morreu na cruz, o sacerdote estava preparando um cordeiro pascal. Jesus era o Cordeiro de Deus que estava tirando o pecado do mundo. Numa galeria de Londres, estavam fazendo uma exposição sobre quadros sobre a paixão de Jesus. Apresentavam um quadro, Jesus recebendo a coroa de espinho. Em outro quadro, Jesus era cuspido pelo soldado. Em outro quadro, Jesus estava recebendo açoites nas costas. Em outro quadro, ele estava deitado sobre a cruz e as pessoas pregando as mãos dele com cravos. Uma menininha entrou, havia um respeitoso silêncio de todo mundo olhando aquela cena, mas uma menininha entrou, chamada Evangeline Butti. Ela olhou para aqueles quadros, olhou para todo mundo e disse: ninguém vai ajudá-lo? Ninguém vai ajudar esse homem? E essa pergunta ficou no ar. Evangeline se tornou depois uma capitã do Exército da Salvação. O seu pai, William Booth, criou o Exército da Salvação para mostrar às pessoas do mundo inteiro quem era Jesus. Uma entidade que até hoje existe, levando pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando lemos os evangelhos, nós percebemos que cada autor, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem uma visão diferente da morte de Jesus na cruz. Mateus mostra que Jesus era o cumprimento da profecia. Marcos mostra que o Senhor Jesus e a cruz eram seres assim, Jesus era um ser divino que estava morrendo na cruz para a libertação dos pecados. Lucas mostra que a cruz e Jesus eram assim um instrumento de cura. E ele cita o exemplo do ladrão na cruz. Foi curado do pecado pelo Senhor Jesus Cristo ali naquele momento. Por isso, João mostrou Jesus como o Filho de Deus e mostrou Jesus como aquele que seria glorificado no momento da sua crucifixão. Um momento estranho para João, um momento de intronização, porque Jesus receberia a glória do Pai a partir da sua vitória na cruz. E ele venceu. Quando ele disse: está consumado. Os mundos ecoaram assim com um brado de exultação, porque Jesus venceu o pior momento da vida dele. E quando ele ressuscitou, a cruz, ela ficou apenas como um símbolo, porque Jesus havia vencido a morte. Vencido a morte na cruz e havia assim criado para o ser humano uma válvula de escape, uma saída de emergência para a questão do pecado. Ellen White escreveu no livro Deserto das Nações, página 624, o seguinte: unicamente mediante a morte de Cristo poderia ser vencido o reino de Satanás. Unicamente assim poderia o homem ser redimido e Deus glorificado. Jesus consentiu na agonia que sofreu, aceitou o sacrifício. A majestade do céu consentiu em sofrer, levando sobre si os pecados de todos nós. Por isso, ele disse: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Vamos mergulhar nesse estudo nessa semana. Tenho certeza que vai ser um estudo maravilhoso, mostrando a divindade de Jesus, caminhando para a cruz, mostrando a questão dele ser assim argumentado por Pilatos: você é rei? Logo você é rei?
E então Jesus disse, eu sou rei porque você está dizendo. Eu nasci para isso eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo para revelar a verdade. E todo aquele que ouve a verdade, me ouve também. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? E não esperou a resposta e saiu para conversar com a multidão. Pilatos perdeu uma ótima chance de conhecer Jesus de forma mais pessoal. Deus nos abençoe. Que esse estudo nos leve a um conhecimento perfeito sobre Jesus, sua morte e sua ressurreição. A ressurreição de Jesus abriu o caminho maravilhoso da redenção e, por que não dizer, o caminho para que nós possamos um dia estar junto do Senhor Jesus e aqueles que descansaram voltarem à vida pelo poder da ressurreição. Deus nos abençoe. Que o sábado tenha sido abençoado e que a semana seja de bênçãos para todos. Fique com Deus.